quero compartilhar com você nesta manhã uma mensagem que, indubitavelmente, milhões e milhares estão desviados do Evangelho. É triste saber que a maioria desses desviados são filhos pródigos. A palavra parábola, ela quer dizer para você parar e pensar. Por isso que chama parábola. É onde o Senhor Jesus Cristo faz comparações analógicas com relação ao presente, projetando para o futuro o que poderia acontecer com esse filho pródigo, com essa filha pródiga que, pelos meandros da vida, desejou sair do seio da casa do pai e da mãe e quis viver dissolutamente uma vida de promiscuidade, de frivolidade, de efemeridade, de hedonismos. Lá pelas tantas da vida, ela gastou toda a herança que o seu pai lhe deu em vida, porque até então era e é uma cultura judaica cristã, onde os filhos requeriam dos pais em vida uma parte da herança. Os pais teriam que fazer isso por lei do decálogo de Moisés. E assim foi. O pai deu a parte que lhe cabia do filho. E o interessante nesse texto, nesse contexto que nós estamos só na introdução, não era o filho mais velho, era o filho mais novo. Já pensou? O filho mais novo, ou seja, sem juízo, sem maturidade, sem discernimento, sem experiência. O pai e a mãe estão falando e eles estão temando. É como que essa geração de hoje, geração de Caim, geração de rebeldia, onde eles não querem se submeter à sapiência dos pais, porque acham que os pais são velhos, caretas e quadrados. Aí o filho mais moço trabalhava diuturnamente com o pai e o irmão mais velho. Os textos e os contextos não se fala quanto tempo, mas vamos aqui fazer uma comparação, talvez anos de trabalhos com o pai. Que coisa maravilhosa, trabalhando com o pai, né? Eu mesmo que não tive meu pai fui levado para o Senhor quando eu tinha 6 anos de idade. Seria uma honra estar trabalhando com meu pai uma hora dessas, Jesus. Mas vamos lá. Só me lembro dos olhos azuis dele, seu Pedro. E ele começou a olhar por cima do muro e viu que havia um colorido, havia
algo a mais lá fora, na casa do Pai, do seio do amor, da felicidade, da unidade, da família. Aí ele viu lá fora as moças bonitas, sensuais, ele viu os jovens bebendo, fumando, cheirando, jogando, brincando, rindo, e ele só trabalhando, né? Glória a Deus, hein? Mas não, ele deixou que a mente dele, o coração dele fosse semeado por mentiras, por seduções. Aí foi, ele chegou pro pai dele: pai, é o seguinte, eu não aguento mais essa vidinha aqui de fazenda, de chácara, de barraco, de casa, de favela, de apartamento, de mansão, Não, eu quero sair de casa. Eu não aguento mais, pai. Estou trabalhando todo dia, toda hora e não estou curtindo a vida. O tempo está passando, eu estou chegando já e nada. Faz o seguinte, pai, tudo que o senhor tem aí, que o senhor herdou de trabalho, divide comigo a minha parte aí e eu vou dar uma passeada aí, vou curtir a vida. Meu pai: meu filho, você está aqui comigo, nós estamos em família, sua mãe está aqui, seus irmãos, suas irmãs, a parentela de longe de perto, todo mundo te ama, todo mundo te quer, a gente faz festividades aqui e tudo bem. Não, pai, é muita caretice, eu não aguento não, eu quero sair, eu quero curtir minha vida. Meu pai, tá bom, filho, você quer sair de casa, quer curtir a vida, quer viver da sua maneira, vai lá. Eu vou dividir toda a metade dos bens por herança e por herdade da lei. Eu vou te dar a sua parte, a metade, porque a outra metade fica comigo, tá bom? E o filho juntou a sua mochila, a sua mala e vazou, como diz na gíria, e foi embora. Se deu um beijo no pai, se abraçou o pai, se beijou a mãe, se abraçou a mãe, ou beijou a mãe, ou abraçou os irmãos, os familiares. No texto não fala, só que ele foi, virou as costas e foi. Talvez não pediu nem a bênção do pai. É como que os filhos de hoje não pensam, não pedem nem mais a bênção para os pais, da maneira que dormem, acordam, bebem, vivem, ainda chama o pai, a mãe de velho, e assim vai vivendo essa geração. Aí, lá em Roma, na Babilônia, em Sodoma, em Gomorra, no Egito, que são cidades de classificações de pecaminosidade de alto grau. Essas cidades têm essa conotação de pecaminosidade. Quebrei o osso da língua aqui, mas vamos lá, você entendeu, né? Curtiu pra dedéu, como diz o carioca. Bebeu, fumou, cheirou, transou e perdeu tudo, toda a herança que o pai lhe deu, sabe-se lá quanto, né? Já pensou se foi R$1 milhão? Misericórdia. Ou para mais, né? Porque é uma herança, né? Sabe lá, o pai poderia ser, o texto e o contexto aqui não fala, mas vamos supor que o pai seria muito rico, né? Então ele gastou tudo. E também lá pelas tantas da vida, essa cidade caiu em declínio, uma fome
abateu aquele lugar dos quatro cantos e não tinha para ninguém, ao ponto de ele ter que virar escravo de um fazendeiro local e foi apacentar porcos. Segundo a lei do rito judaico-cristão, porcos era e é até hoje o animal mais sujo, em todos os sentidos. E para um judeu era um vitupério, era uma auto-humilhação, uma flagelação tamanha, porque eles não comiam carne de porco segundo a lei do Decálogo de Moisés. Então, para ele foi muito humilhante entrar num chiqueiro de porcos. Você já foi num chiqueiro, já, né? Cheira mal. E os porcos ficam ali tudo sujos, comendo lavagens, resto de animais, de alimentos podres. E ele estava lá cuidando dos porcos, sabe lá se era uma manada muito grande, hein? É porque ele era um fazendeiro. Então, se for comparar com a manada dos porcos do Gadareno, que era para mais de 1000 porcos, misericórdia, não sei nem como é que ele conseguiu cuidar de tanto porcos. Tudo bem que poderia ter uma equipe ali, né? Mas eu não queria estar na pele dele, não. Mas tudo por causa de quê? Da desobediência, da rebeldia, do egocentrismo, do orgulho, da soberba, da presunção, da vaidade desse jovem que quis curtir a vida. Aí a fome era tanta manha naquele lugar que não estava tendo alimento nem para eles. E quando ele olhou os porcos comendo a lavagem, nossa, ele lambeu os lábios assim, ó, e deu vontade de comer a lavagem dos porcos. Já pensou, gente? O que o diabo faz quando ele consegue escravizar uma pessoa? Você quer comer lixo, lavagem, coisas putrificadas. Ele deu vontade de ficar de 4 ali e comer igual os porcos. Só que os porcos são agressivos, ele poderia se machucar em meio àquela porcaria toda. Porque o coletivo de porco, né? Vamos assim conjecturar dentro da minha gramática louca, é uma porcaria, né? Tá bom. Minha alma tá gemendo aqui, gente. E aí foi. Mas aí bateu um remorso. Oxalá que esse remorso batesse agora, sintomaticamente, em todos os filhos pródigos, em todas as filhas pródigas, nesse exato momento, na autoridade, no nome de Jesus. Aí ele falou assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Ele acordou. Ele estava anestesiado pelo pecado, porque o pecado anestesia. Ele estava anestesiado. Ele era um zumbi. Acordei. O que eu estou fazendo aqui nesse lamaçal, nessa porcaria, junto com esses porcos? Que fedor é esse? Nossa, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura? E eu aqui querendo comer a lavagem dos porcos? Misericórdia, Deus! Ele caiu em si, se arrependeu profundamente, começou a chorar e a clamar.
e a gritar para dentro da sua alma e dizer: pequei, pequei contra os céus e a terra, mas já não sou digno de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Não tem jeito para mim, acabou, é o fim. Vou morrer aqui nessa porcaria. Não tem mais jeito. A minha vida foi, perdi tudo. Gastei a herança que o meu pai suou a vida toda para me dar. E agora, o que eu faço? Aí ele olha para os quatro cantos do chiqueiro, desesperado. Lembrou. Porque só tem um que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem, pregador? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele caiu em si, enxugou as lágrimas e falou: vou ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra ti, contra os céus e a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz o seguinte, pai. Deixa eu ser um empregado teu. Deixa eu trabalhar aqui só para comer e para ter um lugar para dormir. Só que o texto é muito lindo, de Lucas capítulo 15, do verso de número 11 até o verso de número 32. Quando o filho pródigo saiu de casa, quando a filha pródiga saiu de casa, você pensa que o pai virou as costas para ele e falou: vai embora logo, troço ruim, some daqui, peste, vai mesmo. Não. Você não queira saber o que o pai sofreu durante anos. E o pai ia e voltava na esquina da rua, colocava a mão na testa e olhava por alto, queria ver se conseguia ver o filho voltando. Talvez ele vai voltar, ele tá voltando, é hoje, é amanhã, é depois, é uma semana, é um mês, é um ano, 2 anos. Eu fui 9 anos. 9 anos como filho pródigo. Queria eu poder enxugar as lágrimas da minha mãe, de quando eu chegava das madrugadas, abria a porta da sala, ela estava na sala sentada, esperando-me, com lágrimas nos olhos. Eu falei: minha mãe, a senhora até agora aí? É, meu filho, eu estava te esperando. Meu Deus, meu Deus. Faz isso com sua mãe não, filho. Faz isso com seu pai não, filho. Faz isso não, filha. Aí chegou um dia e quando o pai foi lá nas Campinas procurar e ver se o filho estava voltando, que coisa linda. Ele viu o filho lá de longe, todo maltrapilho, fedendo a lavagem, porque nem banho tomava. E o filho, quando viu o pai de longe, sim, se trancou dentro de si e falou: nossa, meu pai, e agora? Ele vai levantar, vai tirar da cinta e vai me dar uma surra aqui no meio da rua. Nossa, e agora o que eu faço? É meu pai. Ele parou no meio do caminho e ficou ali. O pai bateu em retirada, correndo. Pá! Abraçou, colou no pescoço do filho e começou a chorar de alegria, porque ele orava, ele jejuava junto com a família, pedindo um milagre para que aquele filho, aquela filha voltasse, do jeito que voltasse.
Aí o filho começou a chorar soluçadamente. Pai, 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 eu pequei. Pai, pai, eu fiz tudo errado. Pai, pai. Pai, eu bebi, eu fumei, eu cheirei, eu matei, eu briguei, eu xinguei. Não. O pai, quieta, 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 para. Não quero saber de mais nada. Você agora está aqui. Aí o pai fala a frase mais linda. Bom seria se todo pai falasse, toda mãe falasse. Esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Vamos para casa, filho. E pegou o filho no colo, grandão, e levou, e pela rua foi, e gritava, gente, vem ver meu filho voltou, voltou. Vamos fazer uma festa de arromba na cidade. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Perdido e foi achado. Ai, que coisa linda. Vamos matar a ovelha cevada gorda. Porque a ovelha cevada gorda era preparada para banquetes especiais. Não era de qualquer forma. Então, nesse momento, foi um fato muito especial. Não era um rei, não era uma rainha, mas era o filho dele que estava voltando, arrependido de tudo que tinha feito de errado. E não bastando, o pai não só matou a ovelha cevada, como também vestiu ele de roupas limpas, um vestido de linho fino, puro, e colocou na mão dele um anel de selar. Filhos, você tem uma aliança com seu pai. Você tem uma aliança com seu pai. E essa aliança é inquebrável. Por isso que os anéis, as alianças, não têm a rotura, a fissura de um anel qualquer. Elas são circulares, infinitas, porque a aliança que Deus tem com você, filho, a aliança que Deus tem com você, filha, é inquebrável. Você pode pecar, mas eu tenho uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, simbolizando aqui o pai do filho pródigo, e o filho pródigo simbolizando todos os desviados e desviadas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fez a maior festa. O filho voltou. Voltou para a igreja? Amém, glória a Deus. Tem igrejas e igrejas, parabéns. Mas o mais correlato aqui do texto, desse contexto, é que o filho voltou para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para a palavra. E começou a comungar a fé dele em família e viver no seio da igreja, porque a igreja, querendo ou não querendo vocês, ela é o porto seguro de Deus na terra. E nós precisamos, para ontem, entender isso. Por mais que você se ache um desigrejado ou um igrejado, e tá essa confusão aí bilateral no meio do povo de Deus, não importa. O que você e eu, nós temos que entender é que a hora de somar, multiplicar no reino de Deus, saquear o inferno e povoar os céus, com uma palavra profética, apostólica e cristocêntrica, porque tem muitos filhos pródigos, muitas filhas pródigas que estão desviadas do Evangelho por causa de tudo, principalmente por causa dos erros e pecados que eles mesmos cometeram, que nós cometemos, porque nós não somos melhores que ninguém. Então essa parábola do filho pródigo fala sobre esse fato inusitado e traz para nós essas verdades analógicas
para que no amanhã esses filhos pródigos, essas filhas pródigas, não se percam na eternidade, mas voltem para a casa do pai, para a casa da mãe, para o seio da família, comungando a fé em Cristo Jesus e vivendo o sobrenatural de Deus para todo sempre e sempre. Volta, filho. Volta, filha. Está perdendo tempo. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão, diz o profeta Isaías. Volta, que o Pai está te esperando de braços abertos. Por isso que Jesus morreu na cruz de braços abertos. Aí vem certas religiões dizendo que Jesus morreu numa estaca. Não, não. Se fosse numa estaca, nem eu estava aqui uma hora dessa. Ele morreu de braços abertos para salvar e perdoar e purificar e santificar e regenerar tantos quanto confessarem o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida. Volta, filho. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, é a parábola do filho pródigo. Deus te abençoe.